António Correia de Campos é convidado do 360. Boa noite. Está aqui connosco para falar deste novo livro, Percursos Marcantes na Saúde, mas num dia como este e com os hospitais, com as imagens que temos visto, não posso deixar de lhe perguntar, é normal estas imagens numa altura em que já se sabe que é sempre complicada? Bom, deixe-me, antes de mais, fazer um registro de interesses. Eu há 10 anos, que não tenho qualquer responsabilidade executiva na saúde. Portanto, tudo aquilo que eu digo, que eu vou dizer, é absolutamente à distância. Não conheço a situação real do país, nem de cada um dos seus problemas. Mas, naturalmente, como cidadão, tenho opiniões, não é? E como especialista também. Bom, não sei se ainda serei especialista, mas sobre a pergunta que me faz, temos que contextualizar todas estas imagens. Reparou que transmitiu uma imagem que eu acredito ser absolutamente real, de uma situação dantesca no Hospital de Faro. E transmitiu logo a seguir uma imagem de hoje do Hospital de Faro, que não tinha nada de dantesco, era uma situação normal. Bom, é evidente que há muitas... Vou admitir que a primeira imagem é absolutamente real e vamos ver quais são as causas dessa situação. Os comentários que eram feitos sobre essas imagens, feitos, suponho, por pessoas que estavam no local, e profissionais no local, davam conta de uma descoordenação completa com os cuidados continuados, com as unidades de cuidados continuados. E não sei provavelmente devo intuir que também não era grande a coordenação com os cuidados primários de saúde. Bom, aqui isto significa, estou a falar à distância e apenas com este tipo de informação, e portanto com muitas limitações, devo intuir que há um problema de administração neste assunto. Há um problema de recursos, certamente, já lá vamos, mas há um problema de administração. E evidentemente, até se sabe que, por exemplo, Faro teve um centro, o Algarve teve um centro de Medicina Física e Reabilitação exemplar e que, neste momento, caiu por completo e praticamente não funciona. E, portanto, há aqui problemas de administração e suponho que eles são localizados. Ou melhor, gostaria de crer que sejam localizados. Esta semana também vimos imagens semelhantes no Hospital de Abrantes, por exemplo. Sim, é possível. Eu visitei vários hospitais quando estive no governo e a primeira coisa que eu fazia quando via estas situações era mandar um dos meus adjuntos lá acima aos pisos todos para ver onde é que havia vagas nas camas. E eu quero lhe dizer que quando há visitas de ministros ou de televisões, até assisti num hospital bem perto de Lisboa, felizmente hoje já tem um hospital novo, a doentes deitados no chão em cobertores. Era para impressionar o ministro. É evidente, com isto não quero dizer que esta prática seja repetida. Eu vivia, eu experimentei-a. Portanto, não posso tirar daqui mais do que a experiência que tive e eu não quero tirar conclusões desnecessárias. Mas há realmente razões para haver mau funcionamento das urgências. Essas razões são razões acumuladas. São razões acumuladas porque durante muitos anos, olha, as horas extraordinárias, durante muitos anos, os médicos que fazem urgência deixaram de poder fazer urgência a partir de 50 anos, têm o direito a não fazer, e deixaram de ter interesse em fazer urgências depois dos 50 anos. Quando antes disso era um local de aprendizagem e de ensino. É um local de muita experimentação, onde aparece muita casuística e, portanto, os médicos, mesmo séniores, tinham interesse em lá estar e, por outro lado, também gostavam de transmitir o seu conhecimento aos mais jovens. Com o corte brutal das horas extraordinárias durante o período de crise para 50% e o corte da retribuição em horas extraordinárias também para 50%, as pessoas deixaram de ter qualquer espécie de motivação. Portanto, não podemos continuar julgar que vamos ter hospitais iguais aos de há 10 anos se a simples motivação financeira, que não é decisiva, como todos sabemos, mas que é essencial. Se a simples motivação financeira não é proporcional ao desempenho. Portanto, o que há a fazer é realmente fazer rapidamente nos hospitais aquilo que se fez nas unidades de saúde familiares, isto é, retribuir os médicos, os enfermeiros e o pessoal administrativo por desempenho. De uma forma, uma parte fixa e uma parte variável em função do desempenho que cada profissional realiza. Isso é essencial. E para isso não é preciso nenhuma lei de bases.
Desculpe. Sim. Quer dizer, não significa que não seja útil a discussão sobre a lei de base. É muito útil. E eu estou inteiramente Mas a favor... não acha que seja necessário, Não é necessário nenhuma lei de repensá-la? bases, não é necessário nenhuma lei de bases para se pôr os hospitais a funcionar melhor. É preciso encontrar uma solução, e até há uma portaria que saiu recentemente que me parece que vai no excelente caminho de retribuição por desempenho. Mas perdeu-se muito tempo. Eu próprio também conversei e escrevi, até na minha saída, que eu olhei para os cuidados primários, mas não olhei para os hospitais, não tinha tempo de fazer tudo e não cheguei a estar 3 anos. E, portanto, nos cuidados hospitalares é necessário, e já há muito tempo era possível, retribuir por desempenho. E provavelmente, retribuindo por desempenho, as pessoas têm outra satisfação, têm outra responsabilização, podem organizar-se em equipes que eles próprios escolham. Deixa de existir o problema da nomeação política das FIAs ou da nomeação arbitrária, porque eles são candidatos, como no caso das unidades de saúde familiares. Não há nenhum problema de FIAs nas unidades de saúde familiares, porque são os próprios que se organizam em equipe. Da mesma forma, é possível nos hospitais. Mais difícil, certamente. Não são universos, não estou a dizer que são tudo coisas iguais. Não, são situações relativamente diferentes. Mas é possível fazermos qualquer coisa. Certamente, a discussão... Mais camas e mais enfermeiros não chega para resolver o problema. Nós não temos muitas camas, realmente, mas o que nós precisamos é de camas de cuidados continuados. Isso sim, isso com certeza. Temos 3.500 ou 4.000 e precisamos de 10.000, com certeza que precisamos de camas de cuidados continuados. Agora, camas hospitalares, duvido que precisemos. Até porque, hoje em dia, os hospitais, a prática hospitalar é muito diferente do que era há 10 anos atrás, ou é muito diferente ainda do que há 20 anos. Hoje, os hospitais... Hoje a cirurgia ambulatória, 50% das intervenções cirúrgicas fazem-se em cirurgia ambulatória. E, portanto, as camas que estavam mobilizadas, às vezes em especialidades como a oftalmologia, a otorrino e outras, deixam de ser necessárias, ou deixaram em grande parte de ser necessárias. A tecnologia mudou muito. Por outro lado, também, há toda a vantagem que os doentes estejam o menos tempo possível no hospital para evitar apanharem uma infecção hospitalar, não é? E, portanto, há todas as razões nos conduzem a olhar de uma outra forma o funcionamento dos hospitais. Neste sentido, e tendo em conta o que temos visto nos últimos dias, considera que os responsáveis de hoje em dia deviam ler este seu novo livro, Percursos Marcantes na Saúde, onde conta, no fundo, a história de 5 pessoas que considera bastante importantes no Serviço Nacional de Saúde e para o Serviço Nacional de Saúde, como hoje o conhecemos. Exatamente. São 5 pessoas que foram essenciais no século XX. Uma delas que veio desde o início do século XX, que é o professor Francisco Polido Valente, e que morreu em 1964, e que eu não conheci, mas os outros todos a conheci, fui amigo deles, acompanhei a sua vida e foram pessoas essenciais para a criação do Serviço Nacional de Saúde. Francisco Polido Valente foi um grande médico de medicina interna, um especialista de medicina interna, treinado no estrangeiro, conhecedor da medicina melhor do mundo de então, que era a medicina alemã, e esse homem foi extremamente importante no ensino médico, na modernização do ensino médico em Portugal. Foi ele o primeiro a juntar os laboratórios ao funcionamento regular das clínicas, foi o primeiro a estabelecer uma secção, um pró-sectorado, como ele chamou, de anatomia patológica, de anatomia e de avaliação pós-mortem através da autópsia, para tirar a certeza absoluta da causa de morte. E, portanto, coisas que só se praticavam na altura no estrangeiro e que ele começou a praticar entre nós. Bom, foi um homem muito importante. Se falar com a Escola Médica de Lisboa, todos eles exaltam a grande capacidade de Polido Valente. Mas Gonçalves Ferreira, por exemplo, é um homem considerado sanitarista, um especialista de nutrição, doutorou-se em Coimbra, foi praticamente rechaçado da Universidade de Coimbra e foi para o Porto, para o Instituto Ricardo Jorge no Porto, e depois veio para Lisboa, dirigiu o Instituto em Lisboa. Sem Gonçalves Ferreira, nós provavelmente não teríamos centros de saúde em Portugal. Arnaldo Sampaio, sem Arnaldo Sampaio, que ajudou Gonçalves Ferreira a fazer o centro de saúde no consulado político do caetanismo, no tempo do Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, como ministro, sem esses homens, nós não teríamos a legislação de 71, que fez uma viragem brutal
nos cuidados de saúde. Tão importante como o Serviço Nacional de Saúde. Quando o Serviço Nacional de Saúde aparece no Programa das Forças Armadas em 74 e depois na Lei Arnaud em 78, encontrou um ambiente preparado para ser acolhido. Porque até aí, antes de 71, sabe quem era o primeiro responsável pela saúde do doente? Era o próprio doente. Era o próprio doente que era o primeiro responsável pelo pagamento da sua conta. E só em sexto lugar, na lei, é que vinha o Estado como responsável. Bom, tudo isso mudou. Logo em 71, foi escrito na lei o direito à saúde e houve realmente uma mudança radical. Essa mudança foi continuada com a Revolução. Curiosamente, nenhum desses homens sofreu grandes dissabores na Revolução. Eles eram diretores gerais ou equiparados e continuaram porque eram pessoas altamente qualificadas. E toda a gente que veio com a Revolução sentiu que eram pessoas que deviam trabalhar. O Dr. António Arnaud trabalhou com Francisco Gonçalves Ferreira e com Coriolano Freire e Augusto Mantas e Arnaldo Sampaio. Quer dizer, a lei de bases foi muito inspirada, a lei de bases de 78, foi muito inspirada por Francisco Gonçalves Ferreira. E a ideia do livro é que não se esqueça. A ideia do livro é que não se esqueçam estas pessoas. Repare, pouca gente sabe que foi o professor Arnaldo Sampaio que criou o Serviço Médico à Periferia. Já ouvi falar. O Serviço Médico à Periferia foi, em 75, decidiu-se que todos os estudantes de medicina, no final de curso, iam fazer, todos os jovens médicos iam fazer um ano à periferia. Isso foi se falar com a gente que viveu essa experiência, foi uma experiência fantástica para eles, uma vivência, um relacionamento com a comunidade no local. Sem Arnaldo Sampaio, nós não teríamos, por exemplo, num ano só, baixado os casos de paralisia infantil, por exemplo, de 300 para 10. Foi Arnaldo Sampaio que organizou a campanha de vacinação, uma boa parte da campanha de vacinação das doenças transmissíveis e, sobretudo, a da polio. Sem Coriolano Freire, nós não teríamos uma rede de hospitais distritais que é decente, minimamente decente e moderna. Sem Augusto Mantas, nós não teríamos contabilidade hospitalar, nem mecanização das contas dos hospitais, nem planos de contas nos hospitais. Tão querido. São pessoas, e também no livro são temos pessoas aqui... que eram modestas, eram homens comuns. Não eram génios, eram homens comuns. Mas eram homens comuns que tinham uma coisa em comum, todos eles. Eram profundamente dedicados ao interesse público. Profundamente dedicados ao serviço público. Toda a vida deles foi dedicada ao serviço público. E acha que essa dedicação ainda existe hoje em dia? Bom, quer dizer, há sempre gente dedicada ao serviço público. Isso, há sempre gente dedicada ao serviço. Como há sempre gente que coloca a prioridade de ganhar dinheiro acima da prioridade de servir o interesse público. São situações normais. Não vamos também condenar os segundos, obrigar a que todos sejam como os primeiros. Nós vivemos numa cidade livre. As pessoas têm direito de escolher. Há uns que escolhem a opção de servir o público, há outros que escolhem a opção de servir o público, mas procurando uma remuneração boa para eles também, não é? Enquanto que toda a gente sabe, quem serve o público na função pública nunca enriquece, naturalmente, não é? Mas enriquece moralmente, espiritualmente, fica com outros sentimentos de dever, de obrigação cumprida, etc. E no livro publica também a sua última aula na universidade. Sim, aproveitei, é um pretexto para juntar a minha última aula. E porquê? Porque também toda a minha vida está muito ligada a estes homens. Eu, durante 30 anos da minha vida, convivi com estas pessoas. Convivi ao nível mesmo de almoçar com eles quase todos os dias e aprendi coisas fantásticas com eles. Não apenas aprendi tecnicamente e cientificamente, porque eram professores distintos, mas aprendi também, sobretudo, comportamentos. Aprendi a gerir, não é que eu seja um grande gestor, mas aprendi, não quero sobreexaltar-me, mas aprendi a organizar os recursos humanos e a planear o funcionamento das coisas, dos hospitais. Estes homens foram precursores na sua época. Eu gostaria muito que daqui a 30 anos nós, por exemplo, pudesse haver gente que hoje tivesse convivido com figuras como João Lobo Antunes, ou como Manuel Sobrinho Simões, ou como Manuel Antunes, ou Maria de Sousa, ou Francisco Jorge, ou Nuno Grande, Cunha Vaz, os grandes nomes o António Damasio, os grandes nomes da medicina e das ciências da saúde de Portugal, e que pudessem também escrever
as biografias deles. Parece-me que isso é enriquecedor. Já aqui falou um bocadinho também sobre este outro livro que foi hoje lançado e não considera importante repensar-se esta lei de bases, mas... Não, quer dizer, considero útil. Não extremamente, útil. Agora, extremamente não necessário. vejo que seja absolutamente vital, quer dizer, ou melhor, Mas é importante acho fazer muito essa bem discussão, que se discuta, que se faça a discussão. Não me parece que se deva ficar à espera da discussão para se avançar com as reformas que é preciso fazer. Isso Mas é o meu a verdade ponto. é que este livro também defende uma marcha atrás nas parcerias público-privadas. Acredita que é esse o caminho Há muita de ser o falta de Estado? informação nessa matéria. Muita falta de informação. As pessoas juntam tudo, estão mal informadas e juntam tudo. Se não tivéssemos parcerias público-privadas, não tínhamos os novos hospitais de Cascais, de Vila Franca de Xira, do Centro de Reabilitação do Algarve, o Hospital de Braga. Não teríamos. Porquê? Porque não tínhamos dinheiro para os construir. E as parcerias foram um adiantamento que os privados fizeram ao Estado, 30 anos para a construção e 9 anos para a direção clínica. O que a proposta do Dr. Arnaud tem, e é importante, e é um ponto de importante reflexão, Dr. Arnaud e Dr. Semedo, é que eles acham que pode haver parcerias para a construção, mas não deve haver parcerias para a administração. E esse é um ponto importante. Em sentido contrário, pode-se dizer o único hospital que teve uma parceria de gestão sem ser de construção, que foi o Amadora Sintra, funcionou razoavelmente bem, bastante bem, apesar de ser um hospital submetido a grandes tensões, enquanto foi gerido em contrato de concessão. E depois passou a ter muito mais dificuldades de gestão. Não estou a dizer que esteja a ser mal gerido, estou a dizer que passou a ter mais dificuldades de gestão. É evidente que também não soubemos coordenar, controlar, regular esses contratos. E tivemos depois todo um contencioso com os concessionários que vieram a reivindicar verbas e isso tudo, que eu creio ter sido insuficiência da nossa parte na regulação. Falta de capacidade de regulação. Não tínhamos experiência e não sabíamos fazer as coisas bem feitas, provavelmente. Bom, agora, não teríamos... O Hospital de Braga, que é um hospital novo, moderníssimo, está associado a uma faculdade. Algum dia teríamos conseguido construir o Hospital de Braga se não fosse com a parceria público-privada. Sem os privados é muito mais difícil. Não, eu não digo que não se deve fazer hospitais públicos. Agora, por exemplo, vamos fazer um hospital de Todos os Santos, em parceria público-privada, suponho eu, mas sem concessão de gestão. Muito bem, aliás, foi a minha proposta desde o início, também há 10 anos atrás, imagino, tudo isto demora anos e anos a decidir. Eu ouço falar do Hospital Todos os Santos há 70 anos, há 60 anos. No entanto, começou por ser Oriental de Lisboa, depois foi de Todos os Santos, depois há uma clínica que ocupou o nome do Hospital Todos os Santos e ainda não se conseguiu um acordo com essa clínica para regressar à terminologia antiga, que é aquela que naturalmente, logicamente, representa o famoso Hospital de Todos os Santos, da Idade Média, que era um dos melhores hospitais do mundo da época, e esse e o de Goa, não é? É preciso, o tempo dos descobrimentos, é preciso respeitar a história. Bom, e esse hospital agora vai ser construído em parceria de construção. Acho muito bem, estou inteiramente de acordo, mas não vamos demonizar e dizer que há 2, não sei quantos milhões de euros por ano que vão para as parcerias. Mas como é que não haviam de ir? Então temos que amortizar aquilo que o capital que nos adiantaram para a construção e temos que pagar a esses concessionários o funcionamento regular do hospital. Portanto, não acredita que o Governo vá voltar atrás nestas parcerias público-privadas? Não, Apesar de termos aqui um parceiro, algumas que estão a terminar, e algumas matéria. até que já terminaram. Suponho que Cascais já terminou até o prazo. É natural que o Governo, é natural e é necessário que o Governo reflita. Acho que há várias avaliações que foram feitas, que já estão até disponíveis. Acho muito bem que se reflita e que se pondere se deve manter-se a concessão ao setor privado ou se deve, porventura, passar-se para uma administração pública. Mas nós também estragamos por completo a nossa administração pública. Nós temos uma escola que forma administradores hospitalares e vamos nomear os administradores pela cor política, quase sempre, não muitas vezes, infelizmente. E, portanto, não temos a motivação dentro dos hospitais públicos para lhes pagar, como eu disse há pouco, ao seu pessoal, por desempenho. Não podemos, o Ministério das Finanças não deixa, não é possível. Ouça,
quando eu comecei com as unidades de saúde familiares e quando... É uma história de 10 anos e, portanto, já se pode contar. São histórias relativamente reservadas, mas que já se podem contar. Quando há 10 anos eu pretendi pagar às unidades de saúde familiar, aos médicos, aos enfermeiros e ao pessoal administrativo por desempenho, isto é, proporcional ao seu trabalho, ao número de doentes, ao número de atos que fizessem, ao número de... depois de ter feito 2 sessões a explicar ao Conselho de Ministros da época as motivações, in extremis, na véspera da última reunião do Conselho de Ministros, onde o assunto ia ser decidido, veio-me gente das finanças a dizer: peço muita desculpa, mas nós não vamos assinar o decreto-lei. E eu disse: pois então, se não assinam o decreto-lei, amanhã deixam de ter Ministro da Saúde. E foi assim que consegui. Depois recuaram e foi assim que se conseguiu, percebe? Joguei-me todo no prato da balança. Porque há momentos em que é preciso ter alguma coragem. Dar burros na mesa. Alguma coragem e ir para a frente. Quer dizer, e foi tão acertado esse passo que aí estão 400 e não sei quantas unidades de saúde familiares, e falar com as pessoas que estão inscritas nas unidades de saúde familiar, comparando com as que não estão inscritas. E agora, é completamente em que é preciso diferente. Ter coragem, tendo em conta o atual Os estado do hospitais. Serviço Nacional de Saúde? Sim. Olha, parece que já há até uma legislação, uma portaria que permite aos hospitais organizarem a sua gestão através de um modelo semelhante às unidades de saúde familiares. É isso que é preciso fazer. Essa é a prioridade número 1. Certamente vamos discutir uma nova lei, sim, mas não ficamos à espera da discussão da lei para avançar. Há muita coisa a fazer que se pode fazer sem esperar a lei. Muito obrigada, António Correia de Campos, por ter estado aqui connosco. Boa noite e bom fim de semana. Muito obrigado.